Noite, meu nome é Mariana, né? Então, eu e o Matheus e a Fernanda, a gente vai apresentar sobre a fisiologia do trato gastrointestinal. Eu vou começar falando sobre a deglutição, né? Que ela é resultante do complexo do mecanismo neuromotor, que tem como função transportar o alimento da cavidade oral, né, até o estômago. Uma série de eventos sensoriais e motores, né, ocorrem a favor da passagem segura do bolo alimentar da boca até o estômago, sem comprometer o caminho aéreo. Caso essa harmonia não aconteça, vai ocorrer a disfagia orofaríngea ou esofágica, né, que é quando acontece na parte esofágica, isso é sintoma indicativo de anormalidade na deglutição, aspiração, pneumonia, desnutrição e diminuição da qualidade de vida. A deglutição e a respiração, elas fazem um papel recíproco, onde a glote, ela é tipo uma portinha que ela se abre e que ela se fecha. Na deglutição, a glote ela fica fechada para ocorrer a passagem do bolo alimentar sem ir resquícios de alimento ou até mesmo de saliva, né, para a laringe. E na respiração, a glote se abre, né, para a gente fazer uma inspiração e uma expiração boa. O processo da deglutição ele é dividido em 4 fases, sendo elas a preparatória, oral, faríngea e esofágica, né? Sendo 2 voluntárias, a preparatória e a oral, e 2 involuntárias, que é a faríngea e a esofágica. A fase oral preparatória, ela consiste, né, em preparar o material na boca para ser deglutido. Os alimentos sólidos e semissólidos, eles são mastigados, né, e misturados com a saliva e preparados para serem deglutidos, né? A ponta da língua ela é posicionada contra o incisivo superior, ao redor da alveolar da maxila. A salivação ela tem importante papel na quebra do alimento em virtude da sua ação enzimática. Mais para frente, né, eu vou falar sobre a amilase, né, que ela é uma importante enzima na quebra dos resquícios de alimento. Os músculos da mandíbula e a musculatura facial, eles desempenham um importante papel na mastigação. Durante a fase oral da deglutição, esses músculos eles se contraem, né, para estabilizar a mandíbula, os lábios e as bochechas. Na fase oral da deglutição, a língua ela leva primeiro a sua ponta e depois a sua base por meio de movimentos ondulatórios e peristálticos. E ela faz contato com o palato duro e o palato mole, onde ela conduz o bolo alimentar para a faringe. A língua, né, é um importante órgão, né, na mastigação e na deglutição também, onde ela age como um êmbolo de força que direciona o bolo alimentar da orofaringe para o esôfago. Essa propulsão é gerada, né, pela força da língua aplicada sobre a cauda do bolo. Ela também está envolvida na preparação e condução do alimento, e ela apresenta músculos extrínsecos, né, que favorecem a protrusão, retrusão e lateralização, e músculos intrínsecos, que eles são responsáveis por alterar a forma e o tamanho da língua. O controle motor dos lábios e das bochechas e da boca está relacionado com o nervo facial, o da língua com o nervo hipoglosso e os movimentos da mandíbula ao nervo trigêmeo. O controle sensorial dessa fase refere-se aos seguintes nervos cranianos. O nervo trigêmeo ele está relacionado com a forma e a textura. O nervo facial e o glossofaríngeo ao paladar. E o nervo trigêmeo, né, novamente, ele está relacionado com a posição da articulação temporomandibular. Estudos com idosos, eles mostram a importância da oclusão dentária para a eficiência da fase oral, né? Porque a oclusão dentária, ela é importante na elevação do ocioide da laringe, e isso evita a ocorrência de aspirações, né, das pessoas mais idosas engasgarem. Fase faríngea. A fase faríngea inicia-se com a entrada do bolo na faringe. Ela
requer realizações bem-sucedidas, né, de duas condições, que é o transporte completo do bolo através da faringe para o esfíncter superior do esôfago e a proteção do caminho aéreo, né, de aspiração de material deglutido. Quando, durante a deglutição, o fechamento das vias aéreas está atrasado ou incompleto, pode ocorrer a aspiração, né? E essa aspiração pode causar tosse, hipóxia, apneia e pneumonia crônica, podendo também, né, levar até o óbito dessa pessoa. Igual essa imagem aí mostra uma necrópsia de uma criança, né, que quando foi ver já era tarde demais, né? Infelizmente, não era mais reversível essa situação de engasgamento. O fechamento do vestíbulo laríngeo para a proteção do caminho aéreo durante a função de deglutição, ele ocorre por meio da elevação do complexo laríngeo pela contração dos músculos intrínsecos da laringe. Fechamento da epiglote sobre a cartilagem aritinoide, fechamento das falsas pregas vocais, inclinação aritinoides anteriormente para baixo e medialmente e fechamento das pregas vocais verdadeiras. A fase esofágica, né, é marcada pela passagem da onda de contração peristáltica faríngea pelo crico faríngeo, né, encerrando o relaxamento do esfíncter superior esofágico. A retroalimentação sensorial do bolo alimentar, à medida que ela passa pelo esôfago, ela é importante para a iniciação do peristaltismo esofágico, que ele ocorre normalmente como uma onda de contração que atravessa o esôfago inteiramente, né, até levar o bolo alimentar para o estômago. O esfíncter superior esofágico, ele é uma zona de alta pressão. Ele tem a função de permitir a passagem dos alimentos para o esôfago e prevenir a ingestão de ar. Também ele permite o refluxo do material esofágico, né, na faringe durante o vômito e a eructação. Durante a deglutição, esses músculos eles relaxam, né, acompanhando a abertura do esfíncter. Os mecanismos de abertura do esfíncter superior esofágico são divididos em 5 fases, que é o relaxamento, a abertura, a distensão, colapso e o fechamento. Quando acontece a deglutição, o esfíncter inferior do esôfago ele relaxa, né, onde permite a passagem do material deglutido. Ele mantém o seu tônus relativamente constante, né, e mantém o controle, né, da inervação excitatória, que mantém o seu tônus, e a inervação inibitória, que ela provoca o seu relaxamento. Agora eu vou falar sobre a digestão. A digestão, né, ela consiste na transformação dos alimentos complexos em outros mais simples, de modo que os nutrientes eles possam ser absorvidos. Né? O processo digestivo ele inicia na boca, onde a mastigação ela tem a missão, né, de diminuir o tamanho das partículas, aumentando a superfície de contato dos alimentos com as enzimas digestivas, né, incrementando assim a sua eficácia. Os carboidratos eles são a principal fonte de energia para os seres humanos, fazendo com que o trato digestório esteja bem adaptado à sua digestão e posterior à absorção. Os carboidratos digeríveis, eles são, em sua maioria, 85% pela lactose, sacarose e pelo amido. O amido, ele sozinho, ele representa quase 50% do açúcar digerido. Aproximadamente 20% do amido é amilose, né? E o restante é amilopectina. Para absorção desse amido, ele deve ser digerido, né? E esse processo é realizado pelas alfa-amilases salivares e pancreáticas. Principalmente as pancreáticas, né? Onde transformam os disacarídeos e se transformam em disacarídeos e oligosacarídeos, né? Estes, eles são hidrolisados por enzimas localizadas na borda da estopa do intestino e dão origem aos monossacarídeos, né? Essa é importante... eu esqueci, a glicose. Os disacarídeos digeridos são quebrados em disacaridades, né, passando a monossacarídeos, quando podem então ser absorvidos. A sacarose é hidrolisada pela sacarase,
para formar a glicose e a frutose. A lactose é hidrolisada em glicose e galactose. A síndrome mais comum relacionada com alteração na digestão de carboidratos é a intolerância à lactose. Nessa imagem a gente pode ver, né, explicando um pouquinho sobre a intolerância à lactose, onde a lactose ela é o principal carboidrato presente no leite e nos seus derivados. A lactase ela é a enzima responsável pela digestão da lactose. E na intolerância à lactose, a pessoa ela não consegue digerir ou absorver a forma completa da lactose, entendeu? Ela não absorve totalmente ou parcialmente. Essa lactose não digerida, ela é fermentada por essas bactérias no intestino que fabricam o ácido lático e gases. Isso dá dor e distensão abdominal, náusea, gases e diarreia para esse paciente. Esses sintomas eles podem durar de 30 minutos a 2 horas. Os lipídios. Nas populações ocidentais, a dieta é composta por pelo menos 100 gramas de lipídios, né? Dos quais 96% é triglicerídeos. Os lipídios, né, das membranas celulares, inclui fosfolipídios, esfingolipídios, galactolipídios, colesterol e ésteres de colesterol. Eles representam, né, as gorduras restantes. Virtualmente, todos esses lipídios necessitam de ser digeridos antes da sua absorção. Os triglicerídeos e fosfolipídios da dieta, eles representam um grupo heterogêneo de moléculas com distintas características químicas e estruturais. Os derivados de vegetais e peixes marinhos, eles contêm mais ácidos graxos, mono e poliinsaturados, né, que as gorduras de origem animal. A absorção das gorduras ela é um processo muito complexo, né, que requer funcionamento adequado do pâncreas, fígado, intestino delgado e do sistema linfático. Essa absorção ela é realizada de maneira eficiente em cerca de 95% das gorduras ingeridas. A lipólise no ser humano ela inicia-se no estômago pela lipase gástrica, embora a sua contribuição para a digestão seja pequena na maioria das pessoas. A lipase gástrica ela tem origem das células principais e libera aproximadamente 10 a 30% dos ácidos graxos antes que as emulsões lipídicas passem para o intestino, onde elas são misturadas com os lipídios da bile e enzimas digestivas do pâncreas. As enzimas principais nesse grupo alimentar são as lipases pancreáticas, né? Elas hidrolisam os triglicerídeos e dão origem aos ácidos graxos de cadeia livre e beta-monoglicerol. Esses constituintes eles se unem aos sais biliares e formam as chamadas micelas hidrossolúveis. Essas micelas hidrossolúveis elas vão permitir que os nutrientes atinjam o interior dos enterócitos, que são células intestinais. A enzima mais importante na digestão lipídica é a lipase triglicerídea pancreática, a mais chamada como PTL. As amilases salivar e pancreática, né, são muito importantes também. Elas rompem as ligações alfa 1,4, mas não as ligações alfa 1,6. Por conseguinte, teremos no final a hidrólise luminal, os produtos alfa-dextrina e maltotriose e maltose. Pode passar, Mati. As proteínas. Elas representam em torno de 10% da ingesta calórica das dietas ocidentais. Elas são essenciais, né, para o adequado crescimento, reparo de tecidos lesados e fornecem energia e todo tipo de função orgânica. As proteínas ingeridas, elas são quebradas pela pepsina, a qual, por sua vez, ela é um produto de ativação do pepsinogênio que somente acontece em pH baixo 1 a 3. Então, isso quer dizer que ela acontece no estômago, né, onde tem o pH bem ácido. Um pH acima de 5 acarreta a inativação do pepsinogênio,
Essa classe enzimática é especialmente útil na digestão de músculos, tendões e outros componentes de carne com alta concentração de colágeno. Quando o quimo gástrico atinge o intestino delgado, enteroquinases produzidas pelos enterócitos, né, ativam a tripsina. A tripsina, ela transforma as proteases intestinais inativas em suas formas ativas, né? Assim, as proteínas em vários aminoácidos e peptídeos de cadeia curta. As proteases, elas devem ser cuidadosamente reguladas, né? Já que sua atividade em ambiente errado, ela pode causar digestão tecidual, ativação de cascatas inflamatórias e quebra de vários sistemas que utilizam as enzimas como mediadores chaves. O pâncreas, ele é a maior fonte das proteases sintetizadas, com o intuito de digerir as proteínas ingeridas. O tripsinogênio representa quase 20% de todo o conteúdo proteico, né, no suco pancreático. Ele é inativo até a sua chegada no duodeno, onde ele é ativado pela enteroquinase. Aí, nessa imagem, né, tá mostrando o tripsinogênio, né, que ele é uma forma ativada, ele vai ser ativado pela enteroquinase, né, que é uma enzima da parede do intestino delgado, e a tripsina já é a forma ativada, né, e ela é responsável pela digestão das proteínas no intestino delgado. A quimiotripsina, ela representa cerca de 9% das proteínas do suco pancreático. Ela consiste em uma endopeptidase, né? A ativação do quimiotripsinogênio para a quimiotripsina, ela é realizada pela tripsina também. A elastase, ela consiste na terceira maior endopeptidase do suco pancreático. Ela digere peptídeos até a alanina, glicina e outros resíduos. A designação de uma enzima, como elastase, ela depende da sua habilidade de digerir a elastina, que ela é uma proteína extracelular que fornece elasticidade para vários tecidos. As carboxipeptidases, elas são metaloproteinases, né, que contêm o átomo de zinco no seu lado ativo. Essa classe de enzimas, ela inclui as carboxilases A1, A2, A3, B1 e B2, e elas são sintetizadas por proenzimas ativadas pela tripsina. Então, para finalizar a parte da digestão, eu trouxe essa imagem, né, onde mostra as enzimas luminais, né, na boca, amilase salivar, lipase lingual, no estômago, pepsina, no pâncreas, amilase, tripsina, quimiotripsina, né, e as enzimas da borda em escova, né, que já estão no intestino, que é a glicomilase, maltase e as peptidases em geral.